Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Este encontro fraterno é a concretização de um sonho. Agradecemos de coração a dedicação e o empenho de todos que contribuíram para a formação dos concluintes deste curso de soldados. Estamos aqui hoje reunidos para darmos graças a Deus por se fazer sempre presente, amparando-nos como um Pai. Esta formatura não é ponto de chegada, e sim uma etapa de caminhada, uma breve parada para agradecer, antes da partida, para a luta e o serviço em busca de novos sonhos. E que a luz da palavra de Deus acompanhe e sustente a nossa caminhada. Convidamos o senhor Kleber Flores para conduzir a oração inicial. Aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os seus olhos e elevarmos o nosso pensamento a Deus, o Criador de todas as coisas, ao Mestre Jesus, o seu Filho maior, rogando-lhe a sua presença, o seu envolvimento e fazendo chegar a todos nós essa paz de espírito tão necessária e ao mesmo tempo tão desejada. Que o teu amor, ó Mestre Jesus, que a tua paz, que a tua misericórdia envolva a todos, a todo o planeta Terra, para que tenhamos a oportunidade de reconhecer os teus ensinamentos de amor e de bondade. Que seja com todos nós, com toda a humanidade, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que a graça de Deus possa permanecer em cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a cada um no trabalho de vocês. E assim nós dizemos também que Jesus Cristo, Ele, nosso Mestre, Ele vem trazer para nós, falar do amor fraterno, onde Ele vem dizer: vós sois meus amigos, se amavos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não chamo vós servos, mas eu chamo vós de amigos, porque eu vos quero bem. E vós ides e produzais frutos,
e os vossos frutos permaneçam. E nessa missão é no qual o Senhor nos conduz. Ele quer nos conduzir também como peregrino da esperança. Ele fala para nós também no perdão, onde Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde a Pedro: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. A matemática de Jesus é uma matemática infinita. O perdão, ele é infinito. E se Jesus, que é o Mestre, ele quer nos perdoar, ele quer nos conduzir, é que nós também, amados irmãos e irmãs, nós sejamos também fiel ao Mestre. E fiel ao Mestre é fiel também aos nossos colegas, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que neste mundo todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da ajuda de uns dos outros. E Jesus, é Ele que na hora da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas angústias, Ele está sempre presente. Ele é o nosso pronto socorro. Ele escuta a nossa voz, Ele escuta o nosso clamor. Por isso, amados irmãos e irmãs, que o Espírito de Deus vos ilumine nessa batalha, nessa caminhada que vocês iniciam. Que sejamos obedientes, nós sejamos também como um servo, no qual Jesus, quanto à parábola, é do servo. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. Aquele que recebeu 3, fez render mais 3. Aquele que recebeu 2, fez render mais 2. E aquele que recebeu 1 talento, ficou com medo, escondeu. Quando o Senhor chega para prestar conta, o que recebeu 3, fala: aqui tem mais 3, Senhor, que eu recebi. Onde ele diz: serve bom e fiel. Você receberá mais dominar 3 cidades. Será prefeito de 3 cidades. E o que recebeu 2 foi aquele que também fez com que a mesma coisa fez render mais 2. O Senhor chama servo bom e fiel. E o que recebeu 1 ficou com medo e escondeu, guardou para entregar ao seu mestre. Mas por isso nós vamos, cada um de nós, no nosso trabalho, na nossa missão no dia a dia, nós recebemos este talento, que cada um vai desenvolver esse talento que recebeu. Quem sabe mais tarde será também um major, não é? Que Deus abençoe vocês, cada na missão de vocês, que Deus ilumina vocês. Um abraço a todos. Foram quase 12 meses, não é? De caminhada. Vocês provavelmente, em algum momento do curso, se desentenderam. Em algum momento, Yuri olhou para a cara de Souza e quis dar um murro nele, né, Yuri? Mas o Senhor nos ensina o perdão. E o perdão, ele é infinito. Vocês receberam o envelope. Cada um está com o envelope aí na mão, né? Pronto, vocês vão abrir esse envelope. Abram aí. Olha o rostinho do coleguinha que está aí no envelope. Eu não sei se esse colega te feriu, te fez alguma coisa, mas esse é o momento de você perdoar. Então vá até o seu colega agora. Pode ficar de pé, vocês vão ficar de pé agora. Vai procurar esse colega e vai dar aquele abraço bem gostoso, com desejo de perdoar.
poder estar aqui, cada um dos senhores. Eu sou o Tenente Ivan Barbosa, como já foi falado, sou da 92ª CIPM, né? Tenho um orgulho de dizer isso. Coronel Moreira, um dos nossos fundadores ali daquela companhia, criador da primeira companhia rural do estado da Bahia, né? Tenho orgulho de dizer isso, que passo hoje e faço parte, sou integrante daquela companhia. Pois bem, estamos aqui para adorar a Deus. Queria que essa noite vocês inspirassem. Puxa a respiração bem fundo para dentro de si. Puxa, vamos lá? Solte devagarzinho. Deguste. Deus é maravilhoso, amados. Esse oxigênio que é tão especial para a nossa sobrevivência, o Senhor nos deu gratuitamente. E a Bíblia vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estamos essa noite aqui para adorar aquele que criou todas as coisas. Estamos reunidos em um momento de glória. É um momento de decisão na vida desses alunos aqui. E nós vamos fazer isso com muita alegria, com muita vibração, como a gente diz no quartel. Esqueça tudo lá fora essa noite. Esse espaço é para a adoração daquele que é o Senhor dos Senhores. É o Senhor dos Exércitos. Salmo 57, versículo 7, vai dizer assim: firme está o meu coração, ó Deus, eu cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. O irmão Kleber, o diácono Antônio também, estaremos aqui para alegrar com vocês, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E é momento de louvor. Vamos lá.
Deus
Quando eu estava ali, sentado, estava refletindo no momento do meu início, da minha carreira na PMBA. E como é maravilhoso a gente viver esse momento. Esse momento é ímpar na vida das senhoras e dos senhores. São 63 homens e 15 mulheres, não é isso? Deus abençoe essa turma de uma maneira muito especial. As senhoras e os senhores estão chegando em um momento privilegiado. Estão fazendo parte de uma polícia que é bicentenária. E isso tem que ser motivo de orgulho para cada um das senhoras e dos senhores. Está envergando esta farda da Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu tenho aqui a palavra de Deus para trazer para o coração dos senhores. E que essa palavra, ela venha repousar, venha encontrar guarida no coração de cada um das senhoras e dos senhores. Que levem esta palavra para toda a vida, porque ela é um alimento essencial e necessário para a nossa jornada. Romanos capítulo 13, dos versículos de 1 a 4, diz assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, não traz em vão a espada. Era que a gente ia falar para o dia de hoje, né? Não traz em vão a Glock, não traz em vão a sua pistola. Era isso que o apóstolo São Paulo estava falando no dia de hoje. Porque é ministro de Deus, observe bem isso. Isso aqui é pontuado. Nós somos ministros de Deus, que Deus colocou na face da terra. Ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Vocês estão e são, a partir de agora, ministros que vão trabalhar na manutenção da ordem pública. Eu tenho 31 anos de serviço efetivo pela corporação, pela Polícia Militar da Bahia. E alguém pode perguntar, valeu a pena? Se fosse possível, eu daria outro tempo desse para a corporação, para servir, para estar trabalhando no serviço de segurança pública no estado da Bahia. O Senhor é o seu escudo. O Salmo 46 vai dizer que Ele, o Deus dos exércitos, Ele vai tratar o Senhor como o Senhor dos exércitos. Não fala de um exército, mas fala de todos os exércitos. Se cubram dessa proteção. Nunca saiam dela. E a coragem, queridos. A coragem e a persistência que nós devemos ter também tem que estar dentro do universo da fé. Josué, capítulo 1, versículo 9. O Senhor vai dizer para ele, não te mandei. Ele estava titubeando, porque haviam os adversários à frente, ele não sabia exatamente o que fazer ali. E de repente Deus falou assim, não te mandei eu? Esforça-te tão somente e tem de bom ânimo, e eu te ajudo, e eu te esforço. O Senhor estará sempre na retaguarda, o Senhor estará sempre à sua vanguarda para te cobrir de todo o mal quando você o invocar, quando você pedir a proteção
para ele. A Bíblia vai tratá-lo como o nosso socorro, no Salmo 46 mesmo, nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. E para encerrar, Números capítulo 6, versículos 24 a 26, vai dizer assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Obrigado a todos. Parabéns, novos soldados. Que vocês tenham uma carreira brilhante, pautado em tudo aquilo que já foi dito aqui neste lugar. Que o Senhor dos Exércitos os abençoe. Deus abençoe a todos. Senhores e senhoras formandos, soldados e soldadas, senhores pais aqui presentes, porventura alguns professores da Polícia Militar, familiares e demais convidados, que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, esteja sempre presente no coração de cada um de nós. Hoje nós estamos em um momento de alegria, que recebe o nome de culto ecumênico de ação de graças. Eu gostaria de destacar essas duas situações. Culto ecumênico, porque aqui estamos pelo menos 3 representantes de 3 denominações religiosas daqui da nossa comunidade. Pastor Ivan, na sua primeira fala, ele trouxe o Salmo de número 7. E eu gostaria de trazer o Salmo de número 133, que é atribuído ao salmista Davi. E lá nos diz: ó, quão bom e quão suave é que vivamos todos em união, independentemente de segmentos religiosos, porque todos nós, sem exceção, somos filhos do mesmo Criador. Quando temos a oportunidade de falar em cultos ecumênicos, eu digo sempre que a melhor religião é aquela que te torna melhor. Porque a essência de cada religião é o amor. E neste sentido, nós reconhecemos o grande trabalho feito pela comunidade católica em nossa cidade. Também reconhecemos o magnífico trabalho desenvolvido pela comunidade evangélica também em nossa cidade. E nós, como espíritas, também procuramos desenvolver este mesmo trabalho. A segunda parte da frase que aqui citamos deste evento, que além de ser um culto ecumênico, ele é de ação de graças. Ele é um culto de agradecimento. E a vocês, soldados e soldadas, jamais deixem de agradecer a Deus, este Criador. Se não fosse pela vontade de Deus, nem vocês, nenhum de nós aqui estaríamos. Sempre devemos agradecer a Deus. Vocês, soldados e soldadas, jamais deixem de agradecer aos pais
e que boa parte aqui se fazem presentes, pelos ensinamentos, pela dignidade, pelo esforço, pelos desafios para que vocês estivessem aqui hoje como formandos. Jamais deixem de agradecer aos cônjuges, aos filhos, aqueles que os têm, pela compreensão. Jamais deixem de agradecer aos professores que dividiram com vocês o conhecimento. Jamais deixem de agradecer ao colega de formação. Porque eu tenho certeza, como foi projetado aqui nestes 2 telões, a amizade ela se fortaleceu. E vocês se tornam uma nova família. Jamais deixem de agradecer aos amigos pelo incentivo. E como nós estamos trazendo uma mensagem à luz dessa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, à luz do Evangelho de Jesus, eu também lembro a vocês, jamais deixem de agradecer aos ausentes. E quando nós falamos aqui de ausentes, não significa única e exclusivamente aquele familiar, aquele amigo, que não teve a condição de aqui estar hoje, em função do trabalho, em função da saúde, em função da distância, não simplesmente a estes. Quando nós nos referimos aqui aos ausentes, são aqueles que já retornaram à pátria espiritual. Mas independentemente de religiões, todos nós somos filhos do mesmo Criador. E em essência, somos todos irmãos. E mais do que isso, somos espíritos imortais. E com esta imortalidade, aquele que partiu na figura de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, de um avô, de uma avó, se faz presente no mundo espiritual. Agradeça-os pelo exemplo, pela dignidade que vocês aprenderam. Gostaria de dirigir breves palavras à formação de vocês. Vocês lidarão com vidas. Vocês lidarão com sentimentos. Eu peço encarecidamente a vocês, novos soldados e soldadas, vocês serão tentados a todo momento. Vocês receberão propostas indecorosas, indecentes, mas sejam éticos, sejam dignos, sejam morais. É isso que o nosso país precisa. E vocês estão vestindo a farda de um soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia. Sejam éticos. Defendam a luz da lei. Mas, acima de tudo, tomem como exemplo
os ensinamentos do Mestre Jesus. De ética, de moral, de paciência, de tolerância, de compreensão. Haverá um dia, não tenham dúvidas disso, haverá um dia em que vocês irão precisar de uma ajuda. Feche os olhos, faça uma prece e recorra à presença do Mestre Jesus. E diante da dificuldade, diante do desafio, pensem: se Jesus aqui estivesse em meu lugar, o que ele faria? E não tenham medo, façam, porque estarão em boas mãos. Eu encerro essas nossas palavras com um agradecimento, já que é culto ecumênico de ação de graças. Talvez de uma forma poética, dizendo-lhes: obrigado, Senhor. Obrigado por nossos braços perfeitos, enquanto há tantos que são mutilados. Obrigado, Senhor, por nossa voz que canta, enquanto há tantas que emudecem. Obrigado, Senhor, por nossos olhos também perfeitos, pois há tantos que não enxergam a luz. Obrigado, Senhor, por nossas mãos que trabalham, enquanto há tantos que estão a pedir. Como é maravilhoso, Senhor, poder ter um lar para voltar, enquanto há tantos que não têm para onde ir. Sorrir, enquanto há tantos que choram. Sonhar, enquanto há tantos que têm pesadelo. Amar, enquanto há tantos que odeiam. Mas acima de tudo, Senhor, viver e aprender, porque há tantos que desistem antes mesmo de o conhecer. Saúde, paz e sucesso na profissão de vocês. Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. Primeiramente eu tenho Efésios capítulo 6, versículo 10 seguinte. Ora, para nós, revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e de sangue que nós temos de lutar, mas contra os principados, contra os príncipes tenebrosos deste mundo, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Amados irmãos, irmãs formandos, todos aqui presentes, a palavra de Deus, ela vem nos trazer uma força e vem nos ensinar o caminho da vida, o caminho da verdade. É na palavra de Deus que nós possamos também ter sempre esse seguimento, que os caminhos são diversos, mas nós temos que esforçar-nos para entrarmos pelo caminho de Jesus. Ele que é caminho e verdade e vida. O Salmo 1 também vem nos dizer para nós que há dois caminhos
ele nos diz para nós: feliz daqueles que procede no caminho do Senhor. Ele é como árvore plantada na margem das águas, dá fruto na época própria. Ele vem nos dizer também: infeliz é dos que vivem nos maus caminhos. Ele é como uma folha seca que o vento leva para onde quer. E nós somos pessoas, nós somos pluridimensional, como o pastor falava aqui há pouco instante, que nós temos corpo e alma. Dizia também o nosso irmão espírita que Jesus, para chegar a Ele, para viver com Ele, o próprio Jesus nos fala para nós: eu sou a videira verdadeira, São João capítulo 15, e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E o ramo que não dá fruto será cortado e lançado fora, e vai ser queimado. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nós sejamos pacíficos. Nós vivemos cada dia. Eu sei que é difícil a vida de um policial. Às vezes há momentos que encontra muitas barreiras, mas na hora das barreiras, que vai lutar contra um homem, diz assim: Senhor, não deixa que o maligno me persegue. Faça com que, Senhor, o teu Espírito, ele me conduza naquilo que meu irmão que está sendo abordado possa ser salvo. Que o Senhor também possa me salvar, Senhor. Que Deus abençoe e dá graça nos combates. O Espírito Santo conduzirá. Amém. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por permitir que todos nós estivéssemos aqui, com vida e saúde, para que neste momento ímpar da caminhada da Companhia Cavaleiros da Ordem, pudéssemos celebrar a nossa fé, de forma que todos nós sentíssemos agraciados. Pois, independente do credo, todas as religiões têm um fim comum, que é a aproximação do Criador com a criação, e a evolução espiritual do ser humano. A jornada até aqui mostrou a cada um dos aqui presentes, sejam alunos, familiares, instrutores e amigos, que sem fé nada é possível, pois ela é o alicerce da coragem e da determinação que foram e são necessárias em todos os passos traçados até este presente momento. Nesta noite, os agradecimentos não se restringem apenas aos que foram mencionados, mas também àqueles que são faróis espirituais para todos nós, pastores, padres, diáconos e representantes da doutrina espírita, que ensinam e cumprem um papel de suma importância para todos nós, que é o da evolução espiritual e a salvação. Também não podemos esquecer das senhoras Nilzete dos Anjos Mendes e Marlene Cerqueira, que por vezes trouxeram a palavra de Deus para nossas manhãs no Nono Bake, nos dando sempre a injeção de ânimo e esperança que nos fortaleceu para as lutas diárias. Além delas, também agradecemos nesta noite a todo o corpo de músicos que se fez aqui presente, em especial ao músico Jefferson de Jesus Santos, que nessa noite, por meio dos louvores aqui apresentados, tornou este momento ainda mais especial. Dessa forma, a companhia presenteará cada um dos representantes que nesta noite contribuiu para este culto ecumênico.
noite a todos. Ouvindo todos os palestrantes, e eu tinha uma certeza de como eu terminaria as minhas falas. Mas enquanto eu engraxava o meu coturno hoje, coronel, eu não sabia o que eu iria dizer para os novos policiais. E eu queria que nesse momento todo o auditório piscasse os olhos. Por favor. Muitas vezes, esse é o tempo que o policial militar tem para tomar uma decisão. Que pode custar a sua vida ou a vida de outra pessoa. Não é fácil ser um policial militar. Não é fácil. Eu estou nessa jornada desde 1997, conheci o Tenente Moreira. A única coisa que mudou foi os cabelos, né? Que eram cabelos pretos. Fui recruta do Tenente Barbosa. E o coronel, o Major Cosme, tive o privilégio de conhecer agora no curso de formação. Confesso que eu estava afastado do curso de formação. Eu tinha decidido não participar mais, mas recebi o convite e vi que ainda eu tinha um pouco a contribuir para os novos policiais militares. Quando eu vi os senhores entrando em dupla, e aí me veio o meu primeiro estalo, que eu poderia falar sobre a amizade. Existem dois tipos de amigos, o fiel e o leal. Eu não estou aqui a falar, coronel, do puxa-saco. O puxa-saco, ele não é amigo, ele é interesseiro. Mas existem esses dois tipos de amigos, o fiel e o leal. E de cara, eu falei para a minha turma Bravo, que entre o amigo fiel e leal, eu sempre vou escolher o amigo leal. Por quê? Porque ele vai me apontar os meus erros. Ele vai ver as minhas qualidades, mas também vai abrir os meus olhos quando eu estiver errando. Porque o amigo fiel, ele só vê qualidades em você. E fatalmente vai acabar errando junto contigo. Os senhores, quando estiverem nas ruas, precisarão de pessoas leais. Porque fidelidade somente de Deus e de meu cachorro, nem de minha mulher eu quero. Quero lealdade. Senhores novos policiais, existem valores que são inegociáveis. Nunca negociem a honra dos senhores. Toda vez que eu engraxo meu coturno, coronel, major, Ivan, diácono, pastor, o nosso representante da União Espírita, eu sinto a emoção de como eu comecei há quase 29 anos. Eu não tenho mais esse tempo de polícia. A minha carreira está acabando. E estou vendo meu amigo Santiago, uma pessoa que eu cheguei para o filho dele e falei: não tente ser igual ao seu pai, porque você não vai ser. Se você conseguir ser pelo menos 10% do que ele é, você já vai ser um excelente policial. Então, como eu havia dito, não negocie a honra dos senhores. Ela não tem preço. Diante de um problema, eu sugiro que nunca se desespere, porque existe um ditado, uma frase oriental, que diz o seguinte: se um problema tem solução, você não precisa se preocupar ou desesperar, porque o problema tem solução. Se ele não tem solução, da mesma forma, você não deve se desesperar, porque ele não tem solução. E eu quero terminar as minhas falas em forma de homenagem aos novos policiais militares, declamando também, meu representante da União Espírita, um poema conhecido como um poema medieval, de um filósofo de Niterói. Me permitam? Meu rei pediu minha espada lhe ofertei. Com lâmina de Toledo,
e copo feito com ouro de lei. Meu rei desejou meu elmo, junto com escudo e lança lhes dei. Sempre os usei nas batalhas, lutando pelo meu rei. Meu rei me pediu bravura, nas guerras me desdobrei. Lutei com fervor e raça para a glória do meu rei. Meu rei desejou meu cavalo negro, que eu mesmo domei. Sem relutar fui infante para atender ao meu rei. Meu rei pediu minha honra, que junto com esta farda sempre me orgulhei. De coração contristado, disse não ao meu rei. Dei-lhe a espada de Toledo com copo de ouro de lei, meu elmo, bravura, meu cavalo negro, que eu mesmo domei. Teria sido melhor que tivesse pedido a minha vida, a sacrificaria em prol do meu rei. Mas a minha honra, ela é um bem de família que dos meus ancestrais eu herdei, e somente aos meus sucessores passarei. Nóbrega de Cerqueira. Aos senhores e senhoras formandos, eu queria deixar aqui um agradecimento muito especial ao Tenente Coronel Josevan, que até o dia 3 de outubro, salvo engano, foi o comandante do 9º BAKE. Eu tive a honra de sucedê-lo. Sei que é muito difícil, mas eu peço sempre a Deus, todos os dias, para me dar sabedoria e conduzir aquele batalhão. Há poucos instantes, antes do início dessa solenidade, eu recebi uma ligação do sargento da Polícia Militar. E ele falou, primeiro ele cercou, né? Coronel, assim, você não entenda que eu não tenho nada a ver, o senhor, a vida do senhor, mas eu percebi o senhor, naquela solenidade, acho que o sargento, o dia da bandeira, o senhor estava com um semblante, o senhor estava abatido, o senhor estava preocupado. Aí eu falei para ele, não, é porque as atividades ali estão na solenidade, mas às vezes os problemas estão ali, 1000 coisas para resolvermos, né? E aí naquele momento eu falei, gente, essa pessoa, nós temos esse contato há mais de 20 anos, independente de graduação, de posto, de superior hierárquico, é um colega, um parceiro. Ele não serve aqui em Vitória Conquista, mas ele guardou. E ele falou, comandante, eu tenho o senhor em minhas orações. Então eu falei assim, que bom, né? Que bom, que momento especial. E você volta revigorado, porque nós temos sim verdadeiros e leais amigos. E essa nossa missão, ela vai precisar muito desse trabalho, dessa parceria, dessa lealdade no fronte. Aos irmãos que representam as comunidades, o ecumênico é a união, é a colaboração de crenças que buscam o bem, o amor. Isso aqui foi transmitido. Todo o conhecimento ao longo desses 10, 11 meses, de técnicas, táticas, legislação, tudo isso é importante. Mas a fé em Deus é o que nos protege. Eu encerro aqui, porque o dia foi muito especial. Agradecer a subtenente Ivete pelo seu trabalho. Então foi uma noite muito especial. Especial para todos nós, convidados, autoridades, palestrantes, e especial para os novos formandos. Que Deus abençoe todos vocês. Na sexta-feira estaremos juntos. E como eu disse a vocês, passarão pelo portão das armas, mas a lembrança e o amor, o pertencimento ao BAKE, os senhores guardarão certamente. Falei há poucos instantes
com o Cosmo a possibilidade de termos um espaço naquele batalhão para fixarmos placas com o nome dos senhores e das senhoras. Para que daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, ao passar por aquele batalhão que nos representa, os senhores terão o nome das senhoras e senhores fixados. E a história está ali. Vençam, sigam em frente. Deus abençoe a todos. Obrigada a todos pela presença. Que Deus os abençoe.